Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Muitas pessoas consideram que determinados aspectos das ciências sociais e humanas são fantásticos para se aprender e que lhes podem, de facto, dar muitas competências. Essa percepção tem sido alimentada, especialmente, pela área do entretenimento, pelas séries de televisão e também algumas partes de entretenimento, como por exemplo o mentalismo. Para quem não sabe, mentalismo é a arte de criar ilusões com base em processos ou fenómenos ou teorias psicológicas. Portanto, ao contrário da magia habitual, em que também existe alguns processos psicológicos envolvidos, nomeadamente a questão de desviar a atenção, de focar a atenção num sítio, alguns processos de memória. O mentalismo é pura ilusão com base em aspectos, em processos, em técnicas que têm como base, que existem nas ciências sociais e humanas. E cada vez que surge uma série que inspira este tipo de valências, parece que existe uma grande procura para este tipo de coisas. Por exemplo, quando nos anos 90 existia o Profiler e mais tarde o CSI, digamos que o interesse e a subida dos números de pessoas a quererem ir para psicocriminologia, psicologia criminal, subiu astronomicamente. Estou a exagerar, não foi astronomicamente, mas fez com que essa área fosse muito pretendida, mesmo que a psicologia criminal e a psicocriminologia ainda sejam algo muito recente no contexto português, e sem dúvida que aquilo que é retratado nas séries não é 100% a realidade. Portanto, as pessoas vão para esses cursos inspirados por esses materiais e muitas das vezes não é 100% real. Ou pelo menos não como aparece. A realidade não é aquilo como é descrito nas séries. E isto é consecutivo. Por exemplo, vamos agarrar numa personagem de uma série que neste momento ainda passa no AXN, mas cujas temporadas já terminaram, que é o Mentalista. Para quem não conhece, essa série tem como personagem principal um homem chamado Patrick Jane. Esse homem, logo no início da série, é apresentado como sendo alguém que trabalhava como um suposto médium. Ele tinha um programa televisivo e as pessoas contactavam-no e estavam lá com ele na esperança de falarem ou de saberem algumas coisas sobre os seus entes queridos. E aparentemente elas saíam dali com uma data de informações e com as suas crenças validadas. Depois a série toma outros contornos quando um assassino em série chamado Red John mata a família, assassina a família de Patrick Jane, e a partir daí ele fica obcecado com a ideia de vingar a família, com a ideia de capturar e matar Red John, e a partir daí ele torna-se um consultor de uma unidade, que eu não sei se ela é fictícia ou se ela existe mesmo, que é o CBI, na série, o California Bureau of Investigation, e ele então torna-se consultor dessa equipa. Bom, em primeiro lugar, Patrick Jane é o primeiro a assumir que aquilo que ele faz, ou que aquilo que ele diz que é uma completa mentira, é um embuste para obter algum aproveito, algum dinheiro das pessoas, algum aproveitamento. Portanto,
Ele não tem poderes especiais, no entanto, a personagem em si é aquilo que se pode chamar mentalista e que possui uma série de conhecimentos e uma série de competências que provêm das ciências sociais e humanas. Então, quais é que são algumas dessas competências? Bom, em primeiro lugar, Patrick Jane é um indivíduo altamente manipulador, ou seja, não só ele manipula as próprias pessoas com quem ele trabalha, como também manipula todos os outros contextos para obter uma determinada resposta. Manipular variáveis é algo que frequentemente se encontra nas ciências sociais e humanas, com diferentes propósitos, obviamente. Um desses propósitos pode ser investigação. Os investigadores manipulam variáveis, estudam variáveis, a sua interação, preveem hipóteses. Portanto, isso é uma das coisas que se fazem em ciências sociais e humanas. Outra tem a ver com as próprias valências do apoio psicológico, do aconselhamento psicológico e, essencialmente, psicoterapia, que são processos que envolvem, apesar de tudo, a influência, e eu diria mais até, por muito que seja desagradável pensarem nisso, ou este termo, psicólogos chegam a manipular determinadas variáveis e o próprio contexto de psicoterapia para obter determinadas respostas. Aquilo que obviamente faz com que esse processo seja deontologicamente, eticamente correto e não moralmente discutível, ou mesmo do ponto de vista legal seja aceite, é que, na generalidade, os psicólogos fazem isso tendo em conta o trabalhar dos objetivos do próprio cliente, ou seja, aquilo que os traz. Como é óbvio, os psicólogos fazem uma série de processos técnicos e relacionais que levam com que as pessoas possam ponderar em determinados aspectos, não só daquilo que está a acontecer com eles ou daquilo que eles estão a fazer, mas também o que é que poderia ser diferente. Pensar, sentir e agir de uma forma diferente. Isso é um tanto ou quanto influência ou mesmo manipulação. Depois, Patrick Jane faz aquilo que no mundo do mentalismo se chama de leituras a frio, cold readings. Ou seja, Patrick Jane frequentemente olha para uma pessoa depois de alguns minutos de contacto e começa a dizer coisas que fazem parte de si ou coisas que eles fizeram. E aparentemente ele tem sempre razão e as pessoas mostram isso. Bom, o cold reading, a leitura a frio, é algo que se faz com base na observação cuidada de comportamentos, na análise muito cuidada da narrativa da pessoa, e com base nisso nós conseguimos elaborar algumas hipóteses. Também é importante dizer que estamos aqui a falar de hipóteses, não de certezas. É isto que diferencia as ciências sociais e humanas de outras ciências exatas. Nas ciências sociais e humanas nós estamos a trabalhar com as melhores hipóteses, porque tudo aquilo que vem, mesmo que nós consigamos de alguma forma quantificar ou observar, muito daquilo que é trazido é a realidade subjetiva da pessoa. E então aí nós estamos a trabalhar com hipóteses, não com certezas absolutas. Claro que a série transmite essa ideia porque estamos a falar em entretenimento. E sem dúvida que, embora isto seja possível, necessita de muito tempo de avaliação e na série acontece em poucos segundos. De novo, estamos a falar de entretenimento e as séries encurtam os processos. Depois, algo que Patrick Jane, também tem é um alto treino para decifrar linguagem não verbal, linguagem comportamental, ou corporal, neste caso.
Bom, isto é outra área que fascina muitas pessoas, tanto os técnicos que trabalham nas áreas sociais e humanas, como também todas as pessoas que veem isto e que, de alguma forma, gostariam de obter estas competências de modo a avaliar se alguém está a mentir ou não, e de alguma forma poderem prever comportamentos e de alguma forma poderem ser socialmente mais competentes. Bom, perdão. Embora a área da linguagem corporal, da linguagem não verbal, seja uma área muito estudada, validada e com muitas bases científicas, a verdade é que mesmo essa área, para além de necessitar de muitos anos de estudo, muito tempo de prática, ela não pode prometer tudo aquilo que muitos podem vender, ou a ideia, não é? Torne-se num detector de mentiras humanas. Isso não funciona assim. Para todas as pessoas que já tiveram contacto com essa área, ou porque já leram algumas coisas, ou porque viram vídeos, hão de reparar que muita da informação que é dada é exatamente a mesma, ou seja, o posicionamento corporal, o que é que há alguns comportamentos, alguns símbolos, alguns desvios poderão significar, perdão, e todos eles, todas essas teorias apontam-nos para os mesmos lados. Aquilo que é importante e que muitas das vezes nas boas formações sobre a linguagem corporal é dito, é que isto, para se realizar este tipo de trabalho, que não é no imediato, portanto é necessário muitas horas de avaliação, é importante que se defina aquilo que é chamado uma baseline, não é? A linha base de comportamento, que todos nós temos uma determinada linha. Por exemplo, segundo a linguagem corporal, o cruzar os braços ou adotar posturas mais fechadas tendem a significar que a pessoa está desconfortável, que a pessoa está numa posição mais defensiva, que ela até pode estar a querer encobrir alguma coisa. Por outro lado, nós sabemos que o adotarmos posturas deste género, especialmente tocar-nos a nós próprios, tem um significado de securização, de conforto, muito na onda daquilo que era feito enquanto nós éramos crianças, e que nós recorremos a essas posturas, a essas posições, quando nós nos queremos sentir confortáveis, ou porque estamos emocionalmente ativados, ou porque simplesmente estamos a adotar uma postura de conforto. O que não significa que nós não estejamos disponíveis para uma relação. Mas para nós percebermos se de facto estamos perante uma postura de conforto, de superiorização, ou, por outro lado, estamos a adotar uma postura mais defensiva relativamente a algumas situações ou temas, tem que haver uma análise base do funcionamento de cada pessoa. E isto é necessário muitas horas de observação e de treino e de prática. Não com a velocidade como, por exemplo, acontece no Mentalista, ou ainda, já que estamos a falar de linguagem corporal, aquela que para mim é a melhor série acerca dessa área, que é o Lie to Me, que temos na tradução portuguesa é a verdade a mentira, onde a personagem principal, Cal Lightman, é baseada na vida e na obra de Paul Ekman, que é um dos nomes mais reconhecidos em termos da psicologia social, e foi Paul Ekman um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento desta área. Não foi o único, mas o seu trabalho foi fundamental para a evolução destas áreas. E mesmo o próprio Paul Ekman necessita de horas e horas e horas de análise das microexpressões, dos pequenos comportamentos para lançar alguma hipótese. Portanto,
isto que acontece, esta velocidade e esta certeza, de novo, é para efeitos de entretenimento. E então, por isso é que ele domina isso tudo. E depois, também, Patrick Jane demonstra competências linguísticas avançadas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes nós podemos observar Patrick Jane com padrões linguísticos de sugestionabilidade. Ou seja, a forma como ele fala, a forma como ele comunica, passa uma determinada mensagem, é algo que é construído para tentar aumentar a adesão da pessoa à mensagem que ele quer transmitir, o conteúdo que ele quer transmitir. E, por exemplo, na série isso acontece frequentemente, portanto as pessoas seguem as sugestões. Na vida real, embora todos nós tenhamos um quê de sermos sugestionáveis, a verdade é que a linguagem ou os padrões linguísticos de sugestionabilidade não funcionam com a mesma rapidez que funciona aquilo que acontece nas séries. De novo, para entretenimento. No caso da vida real, para além de ser necessário muito treino e muita formação em comunicação e mesmo em determinadas abordagens que forneçam estas competências de sermos mais sugestionáveis ou sermos mais sugestivos. Sugestionáveis é aqueles que recebem, sugestivos é aqueles que emitem. Para além de ser necessário muitas horas de treino, também é necessário que haja uma relação muito bem estabelecida para que as nossas mensagens, para que nós possamos abrir portas a alguma sugestionabilidade. Portanto, não é tão imediato quanto isso. E, finalmente, outra coisa que Patrick Jane também regularmente faz, ainda em vários episódios, é a utilização de hipnose. Ora, para os mentalistas, hipnose também não. Eu diria que hipnose é uma abordagem quase necessária, quase como se fosse obrigatória para eles dominarem, para eles utilizarem, para eles se servirem nas suas demonstrações, nas suas atuações de entretenimento. No caso da série, Patrick Jane regularmente utiliza hipnose com 2 propósitos. Em alguns episódios, Patrick Jane utiliza hipnose de uma forma terapêutica. Por exemplo, houve um episódio, pelo menos um que eu me esteja a lembrar, em que Patrick Jane estava fechado com mais outras pessoas quando estavam dentro de um banco, quando estava a ocorrer um assalto. As pessoas estavam a ser ameaçadas com armas de fogo por parte dos assaltantes e alguém estava a desenvolver ataques de pânico. Estava num grande nível de ansiedade, com uma situação que é potencialmente traumática. E aí Patrick Jane utilizou técnicas de hipnose para acalmar a pessoa, para regular, para permitir que a pessoa regulasse o seu estado emocional e os seus comportamentos. Portanto, aí viu-se uma utilização mais terapêutica. Por outro lado, também podemos observar a utilização de hipnose como uma forma de recuperação de memórias, não é? E aí a ciência é bastante taxativa no sentido em que a utilização de hipnose para recuperar memórias é extremamente fiável. Não é fiável, melhor dizendo. A fiabilidade ou a viabilidade de hipnose para recuperar, da utilização de hipnose para recuperar memórias
pode estar ao nível da criação de aquilo que se chama falsas memórias. Portanto, a utilização de hipnose como uma forma de regredir e recuperar memórias de uma cena ou de uma circunstância em particular poderá ter tanta validade como com a reconstrução ou a construção de uma memória que não foi vivenciada pela pessoa. Aquilo que a investigação sugere é que o fenómeno da regressão, aquilo que faz é aumenta a confiança da pessoa de que aquilo que ela está supostamente a lembrar ou a recuperar é aquilo que pode ter acontecido na realidade. Ou seja, não é a garantia, a recordação da memória em si, é a pessoa a acreditar que aquilo que ela está a vivenciar é provavelmente verdade, ou muito provavelmente verdade. Do ponto de vista da utilização de hipnose no contexto forense, que é aqui que nós nos inserimos, porque é o propósito da série, já vários países proibiram, mesmo em termos legais, a utilização de hipnose no contexto forense, exatamente por causa dos resultados da investigação. Em alguns países, como Itália, se eu não me engano, testemunhos de pessoas que em algum momento da sua vida recorreram à hipnose, até mesmo para intervenções psicoterapêuticas, intervenções clínicas, esses testemunhos não são permitidos em tribunal, são logo invalidados, porque se assume que essa testemunha em particular é mais sugestionável ou possível de ser mais influenciada pela abordagem de hipnose do que noutras circunstâncias. E daí que não só a hipnose no contexto forense seja proibido, ou seja altamente regulado, pessoas que são testemunhas ou que vão prestar testemunho, mas que a dada altura já passaram por processos de hipnose ou foi sugerido a utilização de hipnose para auxiliar nesses relatos, são logo dispensáveis, não são permitidas em tribunal. Portanto, nesse sentido, a utilização de hipnose ali na série não é a mais adequada. Portanto, isto tudo para dizer que este nível de competências, embora possam ser adquiridas e, claro, melhor utilizadas por profissionais das respectivas áreas, elas não funcionam da mesma forma como elas são expostas em séries na televisão, cujo propósito é entretenimento, e, portanto, quando as pessoas assistem a este tipo de abordagens e a este tipo de séries, devem ter em conta que o objetivo é entretenimento, logo tudo aquilo que está que vai aparecer na série vai funcionar, 100% de certezas, mas numa série, e estamos a falar de séries em que cada episódio dura 45 a 50 minutos, então tudo aquilo que é a utilização dessas abordagens é feito em poucos minutos, em poucos segundos. E que no mundo real isso não é fiável, isso não é realista. Portanto, há que ter muita atenção, especialmente para todas as pessoas que queiram de facto ter mais competências, obter formação nessas áreas em particular, e que lhes é vendido por pessoas, por formadores, pelos chamados gurus do desenvolvimento da mudança, como eu gosto de chamar, em que as pessoas fazem aqueles cursos e podem se tornar grandes comportamentalistas, grandes mentalistas, grandes detectores de mentiras humanos. As coisas não funcionam assim. Tenham muita atenção a essas coisas.
é muito interessante as pessoas aprenderem, começarem a interessar-se por este tipo de conteúdos. Agora, se vocês forem profissionais e que queiram nos aplicar, eu diria que é necessário muita formação, muito tempo de investimento e, sobretudo, terem a noção que estas coisas não acontecem em meros segundos. Demora todo o seu tempo. Okay? Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem-no, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, desejando-vos a todos uns bons dias, em saúde, em segurança, e vemo-nos num próximo vídeo.